Olá, é muito bom poder passar por aqui, poder pegar um pouco desse carinho e deixar um pouco do meu carinho no canal da Dani. Essa moça guerreira, espiritualizada, determinada. Justamente por isso, para falar um pouco, eu escolhi uma vertente que é a espiritualidade e o câncer. Eu sou a Alia Brito, sou mãe do Lucas, o gigante gentil. Em 2019 ele foi diagnosticado com câncer cerebral, GBM. Foram 9 meses de muito de tratamento, de luta, mas de muita troca, de muito amor, como sempre. Quem conheceu ou quem pegou a essência do gigante sabe disso. E eu escolhi esse tema justamente para poder mostrar para vocês que 9 meses para ele nascer, 9 meses para ele partir. O Lucas, a Dani chegou a conversar com ele, a vida nos entrelaçou justamente pelos diagnósticos, e nessas trocas de mensagens, de ideias, de livros, de vertentes, ambos tinham um desejo de ter um canal que abordasse de uma forma bem contemporânea, bem clara a juventude e as famílias, porque do ponto de vista de diagnóstico, pelo menos no caso do Lucas, foi bem difícil. Quando foi descoberto, já estava num nível muito alto. O Lucas, ele partiu com 26 anos. Ele não tinha um segmento, uma linha religiosa. Eu lembro que após ele ficar na primeira cirurgia, ficamos 40 dias em Passo Fundo e metade deles ficamos no apartamento. E teve um dia que até discutimos por causa disso, porque eu falei, olha, escuta a palestra do fulano, a palestra do Beltrano. Ele falou, mãe, para, ixi, eu não sou católico, eu não gosto de doutrina. E daí tentei explicar para ele do que se tratava, né, a espiritualidade. Mas não teve acordo para mim explicar para ele. Então ele gostava muito da vertente do Buda, a linha, os pensamentos, ele gostava de textos, de logosofia, ele gostava da parte medieval, ele gostava do Senhor dos Anéis, Darth Vader, esses lançamentos, adorava Los Hermanos. Ele era jovem, não tinha ainda um segmento para isso. E quando eu tentei abordar com ele o assunto, não foi muito recíproco o assunto. Foi muito complicado ter o laudo nas mãos. Foi muito complicado em situação de remédios, de transporte, a assistência, o atendimento, especialista, em todos os sentidos do cuidar, né? Mas ele tinha uma resiliência, uma sagacidade assim própria do Lucas. Como de manhã eu acordava, bom dia, filho, acordou bem? Tá tudo bem? Quer tomar café? Ai, mãe, hoje, nossa, dormi que foi uma beleza, nadei com as tartarugas. Ele tinha umas tiradas assim, o dia terminava e daí a gente dava boa noite, eu ia para o meu quarto e ele falava, boa noite, pessoal, olha, sucesso, vencemos, mas hoje nós vencemos. Desde novo, quando ele me via preocupada, ele dizia assim para mim, mãe, tá preocupada com o quê? Ai, porque conta, porque tem que pagar conta, né?
ele falava para mim: mãe, espera chegar uns 5 dias, a gente começa a ficar desse jeito, porque se é no dia 5 e a gente está praticamente no dia 10, a gente tem quase um mês para pensar na conta. E ele dizia: não façam planos compridos, façam planos curtos. Os planos curtos são mais fáceis. Mas voltando ao assunto da gente aqui, que é a espiritualidade, eu tive a partida dele no dia 23. A cerimônia do Lucas foi num domingo, ele partiu num sábado. Na segunda-feira já comecei a escutar, já comecei a sentir, tive muita facilidade em organizar as coisas que eram dele. Ele me falava o tempo todo e como tinha acabado, era muito recente, a gente acaba atribuindo a coisas que acho que a cabeça não está muito do jeito direito que tem que estar. E comecei a escrever. Tudo que eu ouvia, eu escrevia. E várias coincidências foram chegando. Mas o mais bonito desse lado espiritual que eu tive com o Lucas e que tenho até hoje, porque desses escritos foram surgindo muitos mais, porque eu comecei a escutá-lo em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nesses 4 meses eu busquei ajuda, busquei entendimento, pessoas que tivessem um maior conhecimento para poder me dar uma base, né? Eu gosto muito de um vídeo que a Dani colocou, que tem o título Quem Cuida de Quem Cuida, porque de repente acabou para você e pronto. Aquilo que está dentro de você, você recolhe, né? E eu fui buscar ajuda, porque a mãe, eu costumo dizer para meus filhos, a gente tem o poder de projetar dentro da nossa vontade o filho em 3D na sala. Então eu achava que tudo era somente da minha cabeça. Sei que psicólogos e outros vão dizer: não, escrever é muito bom, você escreve, daí você vai desaguando tudo isso que tem dentro de você. Eu concordo. Só que em março, que veio a pandemia, nós nos recolhemos, né, obrigatoriamente. Então eu tinha a partida dele, eu tinha tudo que eu via e ouvia, eu tinha o que eu vivi com ele no hospital antes da partida dele e os escritos, e ele somente sempre repetia e todas as minhas dúvidas e todas as minhas noites mal dormidas, porque fiquei ruim, fiquei com a pressão alta, me recolhi dentro de uma solidão, porque pandemia, cadê os netos para beijar, né? Cadê os filhos para abraçar? Não pode visitar, não pode ir, dá medo, não dá medo. De repente o mundo inteiro parece que virou todo de perna pro ar, e aquilo que era uma realidade, que foi uma realidade minha e dos que estavam próximos, que eram os hospitais, passou a ser a necessidade de todos. E nessa reclusão eu escrevi mais de 100 versados. Eu chamo de versados espirituais, porque tem um pouquinho do jeito contemporâneo do Lucas e tem um pouquinho de mim, porque o Lucas já gostava de escrever quando mais jovem, e eu também sempre amei escrever. E aí foram surgindo os versados, só que ainda não era o suficiente. Aí eu pensei em distribuir para as pessoas que nos rodeavam, as minhas irmãs, meus irmãos, o Jaime, tantas outras pessoas. E o meu filho, o Daniel, organizou um podcast do Gigante Gentil, colocando ali o áudio com os escritos que chegavam. Só que sem uma explicação, simplesmente eram escritos e gravados e colocados lá. E foi assim seguindo até chegarmos no 100, aonde a minha irmã já tinha dito para mim, a Maria Ângela, que quando chegasse no 100, nós faríamos um audiobook.
que é o projeto Gigante Gentil Renascer, que em breve a gente vai disponibilizar para todo jovem, todo adulto ou qualquer um que tenha o desejo de escutar, porque cada versado parece que vem e cabe no coração, sabe? São palavras de amor, de força, envolvem 6 blocos, todos eles, tanto no áudio como no visual, estão ali. A arte é feita por pessoas queridas, pelo irmão, pelo primo, a agência que está cuidando do projeto é o Mangue. E o principal, eu acho que ele reúne, quando ele atrela o câncer à espiritualidade, é porque assim, sabemos que existimos, mas não sabemos quando vamos partir. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente já tem a data, a gente já sabe. E o gigante se fez justamente por essa força, por essa resiliência, por esse olhar à mãe, ao amor da vida dele, que é a Karine, ao Jaime, aos irmãos. E ele começou, mesmo dentro do hospital, já a ter contatos espirituais aonde não tinha como não perceber, aonde ele fez relato de vidas anteriores, aonde ele explicava o porquê, aonde ele dizia quem o acompanhava, e tudo isso foi tudo sendo fracionado. Continuo escrevendo, que é o próximo que eu pretendo lançar, o próximo livro, aonde eu quero contar a experiência vivida com ele encarnado, as coisas que foram vistas, sentidas, existentes com ele encarnado. Esse vai no segundo livro. Esse de agora, o projeto Renascer do Gigante Gentil, ele conta não só com todo esse carinho como foi desenvolvido, como também a gente quer deixar já tudo muito bem separadinho, a parte que cabe a reverter o auxílio para aqueles que necessitem, né, diagnosticados também com GBM, instituições. É um livro muito bacana que eu, enquanto professora, sei da dificuldade de muitas crianças visualmente, né, adolescentes com problemas visuais ou adultos, aonde está lá também o áudio. Então tem um livro que você faz o download, pode ouvir, pode ler e pode pegar um pouquinho dessa essência, porque a gente está numa mudança planetária gigantesca. Nada do que eu falo ou do que eu sinto é fácil, nada, porque a gente, quando recebe um diagnóstico nesse pote, nesse nível, não basta você dizer assim, luta, sabe? Não, você tem que levar conhecimento, contar a sua experiência, não é? Levar tudo o que te aconteceu para que outras pessoas que se apercebam de situações assim consigam também se enxergar e sentir isso, que é tão nítido. Quando você recebe um diagnóstico, eu vou dizer o que eu vivi, é como se te marcassem. Você fica uma pessoa onde você, até mesmo você própria, desconhece. E é uma sociedade onde você tem o câncer, então as pessoas não sabem lidar, não é? Então, se vê ele na cadeira de roda, já falam alto, quer dizer, ele tem câncer, ele não é surdo, né? Isso eu vi várias vezes. A deficiência que é colocada diante da dificuldade da própria doença por quem cuida, por enfermeiras ou pelos atendimentos, são ótimos os que nós passamos. Tivemos algumas dificuldades, sim, mas onde a gente pode ver o despreparo, como se tratasse a pessoa
como se ela já fosse partir amanhã. E quando você tem um câncer, você pode viver 9 meses de uma forma onde uma pessoa de 90 anos não viveu. Porque as pessoas muitas vezes elas se arrastam. O exemplo da Dani do canal Terminal não é um exemplo de força, não é um exemplo somente de como ela é forte, como ela luta, como ela está enfrentando. Vai além disso, vai além. É espiritual. É a forma como você está na prova, realizando a prova, a forma como você encara a mudança que acontece dentro de você, que ela é nítida e é para a tua melhora. E lá na frente, quando eu discutia com o Lucas sobre o Espiritismo, ao final das contas, com o passar do tempo, quem muito me ensinou foi o Lucas. Ele me ensinou a meditar. Quando ele via as coisas e eu não via, eu falava: Lucas, eu não consigo ver aonde está. Ele dizia: calma, mãe, calma, você não vê ainda, mas você vai ver. Eu tenho uma gravação onde ele tem um gravador do irmão dele mais velho, e o Daniel faz a entrevista, o irmão dele do meio, e ele pergunta, né? Deixa uma mensagem aqui, e ele fala: leiam o que ela escreve. Ele pede para que escutem, porque não tem propósito, não é um propósito de fama, não é um propósito de maior do que divulgar, não é um propósito maior do que demonstrar que somos sim, somos imortais. Estamos sim, muitas vezes com câncer, muitas vezes com outras doenças, muitas vezes já diagnosticados, muitas vezes não diagnosticados, mas o mais importante é o agora, é o hoje, é o momento. Essa é a vida da gente. Essa é a luta, não. Essa são nossas escolhas. Escolhas que a gente faz com o percorrer do caminho e que não temos noção. Não temos noção espiritualmente daquilo que nós já fizemos. Nós não temos noção das escolhas que nós fizemos e nem por que fizemos, porque não é trabalhado em ninguém a morte. Só é trabalhado o sucesso, a faculdade, o casamento, os filhos. Só que a gente nunca deve se esquecer que tudo que está aqui um dia se vai. E aqueles que já passaram por isso, mães de anjo e tantas outras pessoas, devem estar se colocando. Para quê? Para que outras pessoas tenham esse acesso, tenham esse conhecimento, adquiram para si a única certeza que eu até hoje tenho: o amor é tudo. O amor é a ponte. O amor é a ligação. Não importa. Não importa se você já tem a sua passagem comprada. Não importa se já está tudo organizado para a tua partida. Não importa. O que importa é o agora. O que importa é o hoje. É aquilo que você pode fazer com a sua dor. Porque foi assim, dessa forma, que eu venço todos os dias. Um de cada vez. Eu venço escrevendo. Faço parte, eu não tenho nada, eu faço parte de grupos de mãezinhas, aonde eu ofereço os escritos para aquelas que desejem. Elas me enviam a foto e eu faço versado. Já são mais de 240 versados, não importa a quantidade. O mais importante é que aquela mãe, aquela pessoa que chegou e pediu, ela recebe o versado. Então é uma pequena gotinha de amor que eu consigo pegar para entregar.
Esses versados, eles não contêm escritos, eles não ficam gravados, eles são entregues para as pessoas e não me dizem respeito, são para elas. Essa forma que eu faço, que eu realizo esse trabalho, ela faz muito bem para mim, porque eu digo assim, olha, eu consigo, eu estou escutando, quer que eu escute o seu também? Quer que eu te traga uma mensagem, um versado espiritual, aonde você possa poder sentir que está tudo bem, que ele está logo ali, ele só trocou o caminho. Então é isso. Eu quero deixar aqui, ao lado de que a espiritualidade caminha assim, junto a qualquer diagnóstico de câncer. Porque a espiritualidade tem várias vertentes. Temos vários livros e vários segmentos que são necessários ao estudo, sim. Mas a vertente, para mim, é o amor, é o canal. O Chico Xavier tem uma frase muito linda, inclusive ela vai ser colocada no livro, onde fala assim: uma mãe tem força tão grande numa oração que ela arrebenta as portas do céu. Ela não pede licença. O Lucas, os meus 3 meninos, eu tenho 2 em terra e um lá em outra dimensão, era aqui nessa vida, meu caçula. Um ser fantástico, um ser de um coração muito grande, ursão mesmo, ursão. Os apelidos dele iam todos para esse lado, todos para o lado do aperto gostoso, sabe? Muito beijoqueiro, meio desorganizado, mas um ser humano lindo de se conviver. Eu tenho lembranças assim aqui com o Lucas maravilhosas, mas o que eu quero deixar bem registrado é os versados que escrevemos juntos, que vai ser lançado no Gigante Gentil Renascer, agora no mês de maio. E quero deixar registrado aqui a opção que se faz, a opção de exemplo de vida que se faz a Dani. A Dani para mim, eu a chamo de moleca. Ela é uma pessoa determinada. Ela é uma pessoa que, eu vou usar um ditado bem antigo, dizem assim, quando a vida te dá os limões, a gente tem que fazer a limonada. Mas do jeito que as coisas caminham, como está mundialmente a pandemia, como todos estão acordando, nem todos, né? Mas estão acordando, poucos conseguem pegar os limões e fazer uma limonada. Porque só na hora que você precisa experimentar aquilo que é mais forte para você, e você tem que tirar da dor a força e a crença do amor que ali você colocou. Então você faz a limonada, com açúcar ou sem açúcar, você consegue tirar o suco mesmo do azedo que a vida te oferece. E para mim a Dani é isso. A Dani é a opção do bem, é a opção de escolha, é a opção de exemplo. Todos os temas que ela traz aqui são significativos, não só para quem vive, já viveu, ou não tem noção do que seja. É uma doença que, mesmo dizendo que ela afeta os mais velhos, leva muitas pessoas jovens. Não tem um caminho assim reto para se dizer, olha, assim, assim, assim é como se pega. Não existe isso. É muito importante também você ter atrelado contigo a parte espiritual, porque se você não tiver a parte espiritual, se você não perceber que você tem que ir muito mais além daquilo que você carrega dentro de você, além que eu digo, é além da sua vivência na doença.
Olha a doença, está pelo mundo inteiro, todos. A sensação que eu tenho é que parece que algo ruiu, algo se desfez na partida do Lucas, para mim. E aprendi a pegar os meus limões e fazer a minha limonada. Vi os versados surgindo de uma forma com uma facilidade e falei, quero transformar em uma coisa positiva, eu quero transformar em uma coisa que leve amor, que leve uma gotinha no coração daquele que escuta. E ele é todo o colorido do Lucas, todo o jeito do Lucas. Ao final a gente tem o In Memoriam, que são alguns que ele escreveu aqui. E se eu puder esclarecer qualquer pergunta que vocês tenham, pode contar comigo sempre. Da parte espiritual eu digo que eu não precisei esperar o Lucas partir para que eu o sentisse, mesmo ele estando numa cama de hospital. Tenho passagens fantásticas envolvendo, claro, outras pessoas, que não foi só para mim, foi para outras pessoas que também no hospital estiveram, passaram a noite com ele. A forma como ele falava, as coisas que ele me explicava, me mostrou assim uma luz, uma verdade tão grande, que acho que só quem viveu percebe. E eu tenho certeza que várias pessoas também possuem histórias diferentes, com passagens diferentes, aonde fica aquela parte da dúvida, só que não tem como duvidar diante de tudo que aconteceu. Mas isso eu vou contar no Somos Imortais. A minha finalidade hoje aqui é dizer que não importa o seu diagnóstico, não importa o que você esteja enfrentando neste momento. Se você crê, se você acredita e se você espalha o bem, você já está com a coberta certa, você já está com a sua bagagem. Agora a partida não nos cabe. A hora daqui não mais estarmos não nos cabe. Só cabe ao grande relógio do tempo. E esse relógio do tempo, a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a permissão de saber o que nele contém. É a primeira vez que eu gravo um vídeo assim. Não sei se falei muito, falei pouco, englobei o aspecto que eu queria englobar para vocês, que é a parte do lançamento do projeto do Gigante Gentil, as atitudes da moleca Dani, que passa aqui um exemplo de ser iluminado, e deixar o meu carinho, deixar um pouco do que ainda está por vir, porque o que é bom a gente passa, o que é bom a gente divide, a gente partilha, a gente acolhe. E falando em versados, eu tenho um versado que foi escrito pelo Lucas e eu gostaria de deixar aqui registrado para Dani com muito carinho. O É Noite, do Lucas Brito. É noite, tudo se sabe. A escuridão invade ou é a luz que chega pelos canais do silêncio dos que dormem? Aqui, quieta, te escuto e bordo as palavras para as belas frases que nos conduzam ao sentir do agora. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, tudo acontece
ao brilhar de cada estrela. À noite, o céu é a cortina exibida de que somos muito mais vida do que imaginamos ser. É noite, tudo se sabe, tudo se espalha no bater do coração de cada um. A magia do sonhar acontece. No descanso, a energia flutua entre dimensões. É noite, tudo se sabe. Somos visitados, amparados e alinhados ao todo maior. No silêncio da noite, tudo se planta. O espaço entre as dimensões se estreita e o orar, o amar, o sonhar se alinham, projetando nossa alma para muitos mundos além. É noite, tudo se sabe, e sabendo, aproveite. No escuro, em companhia das estrelas, medite e fixe o bem em seu coração. Creia que ao amanhecer o universo reinará em você, até que seja noite, onde tudo se sabe. Lucas Brito. Para você, Dani, querida, que me deu essa oportunidade de passar por aqui, deixar um pouquinho de mim, levar um pouquinho de vocês. Espero que não tenham ficado nenhum tipo de dúvida. É isso, meninas. Beijo.